Olá, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus, louvado seja Deus por esse dia maravilhoso, espero que vocês estejam bem, paz do Senhor, Janagila, minha amada irmã, que bênção ter você aqui conosco hoje. Eu vou aguardar uns minutinhos para poder estar iniciando, né, aqui a live, dando continuidade àquilo que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra tremenda que eu espero que edifique a vida de vocês como tem edificado a minha, né? E vou aguardar mais um pouquinho. 2 minutinhos, a gente começa. Para a glória do Senhor Jesus. Bom demais. Ai, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Amados, não reparem, tá? Se me virem olhando pro lado, é porque minha colinha tá aqui. A colinha do que eu preparei tá aqui. Então, eu vou estar me direcionando para cá de vez em quando para poder conseguir trazer para os irmãos tudo aquilo que o Senhor depositou no meu coração. Ai, ai, Senhor amado, coisa boa poder estar em Tua presença. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome dEle. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti. Bom demais poder pertencer a esse Deus que cuida de nós em todos os momentos, que tem todo o poder em Sua mão, o controle de tudo em Suas mãos. Deus que é o próprio poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta manhã. Amados, sem demoras, vamos orar para a gente poder estar iniciando esse momento de reflexão da palavra, de mergulho da palavra. Bom dia, irmã Gabriela. A paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Fique à vontade aqui em nosso meio. Bom demais. A paz, amor, a paz. Então, vamos estar orando para iniciar a live. Eu peço perdão aos irmãos por estar falando pelo nariz, mas hoje eu acordei atacada da alergia, então, se minha voz estiver saindo muito fanha, perdão. Vamos falar com o nosso Pai. Amado Deus, querido Senhor, em nome do Senhor Jesus, entramos agora, Senhor, em Tua presença. Pai, queremos entregar em Tuas mãos esse momento de ministração da Tua palavra. Senhor, quero entregar em Tuas mãos a minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Senhor, como um canal da Tua palavra. Que a minha boca, Senhor, venha falar somente de Ti e nada de mim. Deus amado, Deus querido, abençoe a vida dos irmãos que estarão aqui, Senhor, neste momento na live, assim também como a vida dos irmãos que estarão assistindo depois. Senhor, que todos possam ser alcançados pela Tua palavra e que a Tua salvação, Senhor, chegue ao maior número de pessoas possível. Obrigada, Santo Deus, por essa oportunidade. Obrigada, Santo Deus, por este momento. Fique conosco, pois esta live te pertence e é, Senhor, para Tua glória e para o Teu louvor. Assim eu oro, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amados, se vocês puderem e tiverem condição, abram suas Bíblias em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A gente vai estar meditando em outros versículos também, em outras palavras também, mas o versículo-chave dessa manhã é esse. Enquanto os irmãos procuram Colossenses 3, versículo 16, eu quero testemunhar aqui para vocês como que eu cheguei nessa palavra. Eu não, né? O Senhor me entregou essa palavra. Essa semana foi uma semana corrida,
né, muitas demandas, e no meio dessa correria eu estava lavando louça, né, e aí conversando com Deus, conversando com o Espírito Santo sobre a ministração de hoje. Eu falei: Senhor, como será a live dessa semana? Como o Senhor quer falar com o teu povo? Como será ministrada a tua palavra ao teu povo? E aí o Espírito Santo ministrando no meu coração, falando comigo, que para ser cheios de Deus, precisamos ser cheios da palavra dele. E eu falei: uau, é verdade. E isso encheu meu coração de alegria. E ali eu tive a certeza que realmente era o Senhor falando comigo sobre o que deveria ser ministrado aqui hoje. Então, o tema da palavra de hoje é: quer ser cheio de Deus? Seja cheio da palavra dele. Que possamos, ao final dessa ministração, ter em nossos corações, em nossas mentes, que para sermos cheios dele, do Senhor, temos que ser cheios da sua palavra. Então, vamos ler agora Colossenses 3,16, que diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Aqui, Paulo escreveu aos Colossos, né? Os irmãos que estavam em Colossos. E no capítulo 3, ele ensina como ter uma vida santa, como ter um viver santo. E eu acho lindo que nos últimos versículos ele vai falar que devemos ser agradecidos, que em nós deve habitar ricamente a palavra de Cristo, que devemos cantar salmos, como eu falei, entoar cânticos espirituais e sempre ter a gratidão de Deus em nosso coração. E ele encerra dizendo, no versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E assim ele encerra o capítulo 3. E aí eu fiquei refletiva. Para a palavra de Deus habitar ricamente em nós, devemos amar a palavra. Porque Deus teve esse cuidado conosco, de nos presentear com a palavra. Amados, a palavra de Deus, ela é viva. Todos nós já ouvimos isso. Ela se renova. E ela é a boca do próprio Deus, escrita. Então, tudo que a gente precisa para poder ter uma vida com Deus e ser cheios de Deus, está escrito aqui. Por isso que eu falei, se a gente quer ser cheio de Deus, temos que ser cheios da sua palavra. Ele teve o cuidado de nos deixar os ensinamentos em sua palavra. Ele nos direciona através da sua palavra. Ele nos auxilia através da sua palavra. Ele nos consola, nos fortalece, nos exorta através da sua palavra. Então, todas as vezes que você estiver buscando algo de Deus e precisa de uma confirmação, busque na palavra. Você recebeu uma direção de alguém te entregou algo, testifique se isso está fundamentado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, em Salmos,
diz que ela é verdadeira, que ela é pura. Se eu não me engano, está aí no Salmo 119, versículo 160. A paz do Senhor, irmãos, irmã Elisa, diaconisa Marileide, irmão José, sejam muito bem-vindos aqui à live, fiquem à vontade em nosso meio. E aí eu separei alguns tópicos para poder ministrar aqui com vocês, né? Compartilhar aqui com vocês sobre ser cheios de Deus. Quando somos cheios da palavra de Deus, somos mais parecidos com Cristo. E no versículo que diz aqui, ó, em Efésios, capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A gente sabe que no princípio Jesus era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O Verbo é o quê? A palavra. Então, se a gente quer ser cheio da palavra, a gente precisa ser parecido com Cristo. E para ser parecido com Cristo, precisamos da palavra. Aleluia! É por isso que eu, nas conversas com amigos, amigas, eu sempre falo: gente, escolha a palavra de Deus. Fique com ela. Escolha a palavra que Deus te entregou. Ah, Joyce, mas eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo sentir Deus, ver que Deus está falando comigo, me mostrando alguma coisa. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Que habite ricamente no meu coração e no seu coração a palavra de Cristo Jesus. E assim seremos cheios de Deus. O segundo tópico que eu quero falar com os irmãos é: cheios da palavra de Deus, alegramos o coração de Deus. Amém! Glória a Deus! Seja bem-vinda, minha amiga! Amada, nossa líder do Consagração, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E está escrito assim, em João 14, 23, a paz do Senhor. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e ele fará morada em nós. Quer ser cheio de Deus? Seja cheio da palavra. Quer alegrar o coração de Deus? Obedeça a palavra dele. Não tem coisas, acho que não existe nada que alegre mais o coração de Deus em ver a gente obedecendo a sua palavra, praticando a sua palavra. Então, uma outra passagem que faz relação em ser cheio de Deus, né, e com isso alegramos o coração dele, está em Provérbios 15, que diz assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas se agrada da oração dos justos. Quando a gente ora a palavra de Deus, a gente abre o céu. Então, quando essa palavra me diz, mas se agrada da oração do justo, é justo quem pratica a palavra. É justo quem obedece a palavra de Deus. E Deus nos ama. Ele se alegra quando chegamos a Ele para orar a Ele através da sua palavra. Amados, vocês estão conseguindo captar como é importante estarmos firmados na palavra de Deus? O próprio Senhor Jesus fala da parábola, né? Do homem que constrói a casa na areia e do homem que constrói a casa na rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus. E se estamos firmados no Senhor Jesus,
só de boca? Não. Devemos estar firmados na rocha que é o Senhor Jesus, firmados na sua palavra. E que se a gente está firmado nessa rocha, que o Senhor Jesus é a própria palavra de Deus, nada irá nos abalar. Estaremos firmes, estaremos sustentados. E nada poderá nos derrubar. Nada poderá nos tirar dessa rocha. Nada irá abalar facilmente nosso alicerce. Porque o nosso alicerce é o Senhor Jesus, que é a palavra. O verbo de Deus encarnado, entregue por sacrifício, amor a nós. Escolha a palavra. Essa frase ficou ecoando no meu coração durante toda essa semana. Momentos difíceis e de adaptação, né, que eu vivi. E o Espírito Santo ministrava: escolha a palavra, fique com a palavra. A palavra de Deus te auxilia. Eu me emociono todas as vezes que eu paro para refletir sobre o amor de Deus. E depois do sacrifício do Senhor Jesus na cruz, a maior prova do amor dele por nós é a sua palavra. Escolha a palavra. Não fique buscando vãs doutrinas. Busque a palavra. Através da palavra você vai ver o Senhor se revelar a você. Não tem outra fonte. A fonte inesgotável é o Senhor Jesus e a sua palavra. Amados, temos visto como que a palavra de Deus tem se cumprido. Como a iniquidade tem se multiplicado e assim o amor está se esfriando. Não só o amor a Cristo, mas o amor em toda a sua forma está se esfriando. Então, devemos escolher a palavra. Não é à toa que em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nos dá todo um manual para permanecer firme contra as investidas do mal. A paz do Senhor, igreja linda do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda, irmã Rosa. Fique à vontade, minha irmã, em nosso meio. A palavra de Deus é tudo que a gente precisa para poder viver bem, para poder alegrar o coração de Deus, para poder sermos mais parecidos com Cristo. Está tudo na palavra. Vamos dar continuidade. O terceiro tópico é: cheios da palavra de Deus, somos cheios do seu Espírito. Aleluia! Mais do que, como a gente costuma dizer, mover de fogo, mover do Espírito, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra. Quando a igreja estava ali reunida e a palavra de Deus se cumpriu, né? Em Atos 12, onde eles foram batizados com o Espírito, selados com fogo, selados com o Espírito, esses irmãos já tinham uma palavra, uma promessa, e ela se cumpriu. E após esse selo do Espírito, após eles serem cheios do Espírito, eles começaram a pregar a palavra de Deus ousadamente. Eles já pregavam a palavra, porque eles viram como Jesus fez. E após o Senhor Jesus ter subido aos céus em glória, eles continuaram a perpetuar, a proclamar o Evangelho de Cristo. Mas depois que a palavra se cumpriu, em Atos 12, eles começaram a pregar ousadamente. E assim a palavra do Senhor tem sido ministrada até os dias de hoje.
Quantos e quantos pregadores a gente não conhece que ministram a palavra de Deus de maneira ousada e assim alcançam a muitos e muitos e muitos irmãos. É lindo de ver. Mas isso também é possível a mim e a você. Ser cheio da palavra de Deus, com certeza você será cheio do Espírito de Deus. E eu separei aqui também alguns versículos que falam sobre isso. João 6, 63 diz assim: o Espírito da vida dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Vocês acham que João estava falando isso dele mesmo? Não. Ele estava falando isso porque ele tinha a palavra. Ele era cheio da palavra. Então, uma vez que somos cheios da palavra, somos cheios do Espírito de Deus. E uma vez cheios do Espírito de Deus, já não falamos mais de nós mesmos. Porque assim como o João disse, a carne não produz nada que se aproveite. A gente conhece as obras da carne. E sabemos que essas obras nos conduzem a um caminho de perdição, a um caminho de morte. Mas uma vez cheios da palavra, aleluia! Uma vez cheios da palavra, somos cheios do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus. E esse produz frutos. Frutos de arrependimento. Frutos que geram avivamento. Frutos que geram libertação. Frutos que geram amor. Aleluia! Frutos que nos faz querer viver cada vez mais para esse Deus. Frutos que nos faz querer estar cada vez mais perto dele. Ser cada vez mais cheios da sua palavra. Uma outra palavra que nos mostra ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito, está em Efésios 5, do versículo 18 e versículo 19, que diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. É bem parecido com o versículo que hoje, eu escolhi para poder ser o alvo aqui da ministração, que é Colossenses 3,16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. A verdadeira sabedoria, amados, vem através do Senhor. E essa passagem está escrita em Provérbios 3, capítulo 3, que fala que a sabedoria do Senhor e o discernimento é tudo que a gente precisa, É o importante. É essa sabedoria e esse discernimento que devemos buscar, que é a sabedoria e o discernimento do Senhor. Então, continuando, ser cheios da palavra, somos cheios de autoridade. O Senhor nos diz que nos dada a autoridade para pisar, através do nome do Senhor Jesus, para pisar serpentes e escorpiões e vencer toda a hoste do mal. Então, se você está passando por batalha, por luta, e não sabe como vencer, não sabe como romper isso na sua vida, se encha da palavra. Porque, amados, por experiência própria, teve batalhas que eu orei e ficou ali, resistindo.
Mas depois que eu entendi que a palavra de Deus me entrega uma autoridade para vencer tudo isso, acabou. Acabou. Por isso que é muito importante a gente aprender a orar a palavra de Deus. Resumidamente, o que é orar a palavra de Deus? É você, na sua oração, trazer você para dentro da palavra. Por exemplo, no Salmo 91. Eu já trouxe essa pregação aqui, do Salmo 91. Onde fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu habito na sombra, eu descanso na presença do Altíssimo e a sombra do Onipotente eu descanso. E assim você vai orando. E assim você vai falando com Deus. Amados, uma vez que você aprende a orar a palavra de Deus, eu duvido que a resistência do maligno permaneça. Não vai, não tem como. Através da palavra, o povo de Deus alcançou vitórias. Se você pegar a palavra de Deus, Velho Testamento e Novo Testamento, você vai ver isso. O povo de Deus vencendo através da palavra. Porque ela é tudo que a gente precisa. Ela nos fortalece, ela nos direciona, ela nos auxilia, ela nos exorta, nos consola, nos mostra o caminho. E através dela, a gente também obtém a autoridade de Deus, através do nome do Senhor Jesus, para vencer todo e qualquer mal. Então, uma palavra que eu separei sobre ser cheio da autoridade, sendo cheio da palavra, está escrito em Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Lucas 10:19 diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Autoridade. Mas entenda, a palavra é capaz de penetrar e separar. A palavra é capaz de entrar num ambiente onde você precisa de uma vitória e te entregar, porque ela te entrega essa autoridade. Porque o Senhor nos garante isso. E em Mateus 7, versículo 28 e 29 diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Há momentos atrás, a gente leu em Colossenses 3,16 que a gente deve ensinar e nos aconselhar uns aos outros com a sabedoria de Deus. E aí a sabedoria junto com a autoridade, é isso que acontece. Amados, quando a gente escolhe o Senhor Jesus e permitir que Ele viva em nós, quando a gente vai abrir a boca para poder falar da palavra dele, aleluia, glória a Deus, as pessoas ficam assim: olha, nossa, é verdade. Por que, amados? Porque nós somos cheios da sua palavra, cheios da sabedoria de Deus, e assim somos cheios da autoridade. É lindo poder viver isso. Deus é maravilhoso. Deixa eu dar continuidade aqui, porque agora é o último tópico e depois eu vou fechar falando sobre todos eles. E aí o último tópico diz assim: cheios da palavra de Deus, temos intimidade profunda com Ele. Você quer andar com Deus? Você quer
ter um relacionamento íntimo e sincero, seja cheio da sua palavra. A gente aprendeu hoje que, sendo cheio da palavra, alegramos o coração de Deus. Sendo cheio da palavra, temos autoridade. Sendo cheio da palavra, a gente é cheio do Espírito. Sendo cheio da palavra, somos mais parecidos com Cristo. E para arrematar tudo isso, sendo cheio da palavra, temos uma intimidade mais profunda. Porque você conhecendo a palavra de Deus, você conhece o próprio Deus. Na palavra está escrito que ele criou todas as coisas. O céu, o firmamento do céu, a natureza, as águas, os animais, nós. Tudo foi ele que criou. E mais do que isso, ele, no jardim, ele pegou a banda do Oriente e criou o Jardim do Éden. Amados, vocês têm noção do tamanho do Oriente? O nosso Deus pegou uma banda desse Oriente, que é um terreno extremamente grande, e fez um jardim simplesmente para colocar o homem. Olha como ele nos ama. E ali ele começou a criar um relacionamento com o homem. Infelizmente, o pecado entrou. E por isso, que vivemos o que vivemos nos dias de hoje. Mas eu louvo a Deus, porque mesmo com o pecado entrando, ele nunca desistiu de nós. Eu louvo a Deus, porque mesmo com o pecado entrando, ele nos deixou a sua palavra. Ele nos entregou o Senhor Jesus, o Verbo encarnado. Aleluia! Glória a Deus! Para que a gente pudesse ter acesso a ele. Para que a gente pudesse ter intimidade com ele. Porque Deus ama ter intimidade conosco. Ele quer isso. E ele nem precisa. Ele é Deus, gente. Ele não precisa de nada, nem de ninguém. Mas mesmo assim, aleluia, ele escolheu ter um relacionamento conosco. Olha que privilégio. Olha que maravilha. Isso é lindo demais. É por isso que eu vou repetir novamente. Escolha a palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. E você será parecido com Cristo. E você irá alegrar o coração de Deus. E você será cheio do Espírito Santo. E você será cheio da autoridade de Deus. E você terá intimidade profunda com o Pai. E também separei alguns versículos aqui sobre essa intimidade. João 15:15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Palavra. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente divina, purifiquem o coração. Tudo isso é a palavra. Olha quanto ensinamento tem na palavra. Olha quanta direção tem na palavra. O que você escolhe hoje? Seguir os seus pensamentos, a sua vontade, ou seguir a palavra? O que você escolhe hoje? Espero que você escolha a palavra. E se você que está me assistindo agora
seja aqui na live, ou seja assistindo a gravação, tem se deixado levar pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades, e você quer mudar isso hoje, vamos orar. Eu vou orar com você. Escolha a palavra. Escolha a Jesus. Que no princípio o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo habitou no meio de nós. Palavra. Jesus. Você precisa da palavra. Você precisa de Jesus. Assim como eu também. Eu, todos os dias da minha vida, reconheço que preciso dele. Eu sempre falo, Senhor, não permita que eu venha viver esse dia sem estar fundamentado na tua presença e na tua palavra. Porque eu sei que assim eu irei vencer aquele dia que o Senhor me deu. Por isso, amados, eu vou orar agora. E se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus, ou se você que está assistindo quer decidir pelo Senhor Jesus na sua vida, eu vou orar por você. Na primeira oportunidade que você tiver, procure a casa de Deus, procure uma igreja, procure o pastor daquela igreja e fale, olha, eu quero a palavra, eu quero Jesus. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, neste momento eu quero orar, Senhor, pelos irmãos que estão assistindo a live aqui agora e pelos que irão assistir a gravação, que estão decidindo por Ti, Jesus, neste momento. Senhor, que o Senhor possa perdoar os seus pecados, que o Senhor possa fazer morada, Senhor, em seus corações e que eles possam Te escolher todos os dias de suas vidas, de hoje em diante. Que o Senhor venha habitar ricamente neles e que eles possam, Senhor, viver a Tua palavra, que eles possam, Senhor, transbordar da Tua palavra também para aqueles que precisam de Ti. Senhor, que eles possam se tornar seus amigos. Senhor, que eles possam ser um instrumento em Tuas mãos. Paizinho, eu oro neste momento em nome de Jesus para que a salvação do Senhor Jesus possa fazer parte da vida desses irmãos. Deus, escreva o nome deles no livro da vida. Ajude-os através da sua palavra. Fortaleça os seus filhos através da sua palavra. Encha eles, Senhor, com teu Espírito Santo através da sua palavra. Pai amado, Pai querido, também quero orar pelos irmãos que já confessaram ao Senhor Jesus, mas que por algum motivo, Paizinho, estão vivendo de maneira que não condiz com a Tua palavra. Ah, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, por estarmos vivendo não conforme a Tua palavra. Que nesta manhã, Senhor, possamos nos achegar à Tua presença e possamos, Senhor, ter esse compromisso contigo através da Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Muito obrigada, Paizinho, pela ministração da Sua palavra, por este presente tão maravilhoso, que é a Tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz. Ah, Senhor, que possamos estar cada dia mais e mais firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E que a Tua palavra possa permanecer em nós. Para que assim, Senhor, o Senhor venha se alegrar. E possamos, Senhor, naquele grande dia, diante do trono do Senhor, ouvir o Deus todo maravilhoso, o Senhor Jesus, falar: entrai para o gozo de meu Pai, benditos. Porque o Senhor está preparando o melhor para nós. Obrigada, Senhor, por tudo. Eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos o nosso dia, as nossas vidas, e que possamos, Senhor, cada dia mais e mais e mais caminhar contigo, firmados em Sua palavra. Assim eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus.
Amém e glória a Deus. Amados, muito obrigada pela companhia. Espero que o Senhor tenha ministrado ricamente aos seus corações, que vocês tenham um sábado abençoado, uma semana maravilhosa e nunca se esqueçam, sejam cheios da palavra de Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.